Os necrotérios são lugares de silêncio absoluto, onde a morte reina soberana. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, esse silêncio pode ser quebrado por algo que não deveria estar ali? Esse relato vem de um legista experiente que, em uma noite comum, encontrou algo que jamais conseguiria explicar. O Dr. Henrique trabalhava há mais de 15 anos no necrotério municipal. Para ele, a morte era apenas um ciclo natural até aquela noite. A vítima era um homem desconhecido, sem identificação, encontrado em um terreno baldio. Nenhum sinal de violência aparente. Parecia apenas dormir. Tudo estava normal, até que ele sentiu algo estranho. Um arrepio subindo pela nuca, como se alguém o observasse de perto. Mas ele estava sozinho. Ou pelo menos, era o que achava. Foi quando o ar ficou mais pesado e um som começou a preencher o ambiente. Primeiro, baixo, quase imperceptível, como se algo arranhasse o metal da mesa. Ele tentou ignorar, se convencendo de que era apenas o prédio velho rangendo. Mas então, um detalhe o fez congelar. O corpo estava sorrindo. Antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou pelo necrotério. Gavetas metálicas se abriram sozinhas, cadáveres deslocados. E então, algo impossível aconteceu. Dr. Henrique não conseguia respirar, o peito apertado, o coração batendo frenético. O homem que deveria estar morto virou a cabeça lentamente para ele. Foi o suficiente. O legista recuou, derrubando instrumentos no chão. Mas, quando piscou, o corpo estava novamente imóvel, pálido, sem vida, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele pediu afastamento. Nunca mais pisou naquele necrotério. Mas a história não termina aí. Os funcionários que continuaram no local relatam coisas estranhas. Sorrisos em rostos que deveriam estar sem expressão. Sons vindo das gavetas frias. E o mais perturbador, às vezes, ao amanhecer, uma das macas aparece vazia. Se você gostou desse relato, me diga nos comentários. Você acredita que alguns mortos simplesmente se recusam a descansar? Depois da saída repentina do Dr. Henrique, o necrotério ficou sob a responsabilidade de outro legista, Dr. Alan. Diferente de seu antecessor, Alan era cético. Para ele, tudo tinha uma explicação científica. Mas naquela noite, ele descobriria que nem sempre a ciência pode explicar tudo. Era uma noite tranquila, até que um detalhe lhe chamou a atenção. O corpo do desconhecido, aquele que fez Henrique abandonar o trabalho, ainda estava lá, intocado. Nenhum familiar apareceu para reclamá-lo, nenhuma pista sobre sua identidade. Alan suspirou. Para ele era apenas mais um cadáver sem procedência. Mas havia algo que o incomodava. Os registros indicavam que o corpo já deveria ter sido removido para sepultamento. Então, por que ainda estava ali? O coração disparou por um segundo, mas ao abrir a porta não havia ninguém. Apenas o longo corredor vazio. Era como se algo estivesse raspando contra o metal. Ele olhou ao redor, tentando identificar a origem do som. Nada. Mas então, ouviu um sussurro. Com um misto de medo e racionalidade, Alan decide verificar. Com mãos trêmulas, ele abre a gaveta e o corpo não está mais lá. Os batimentos de Alan aceleram. Ele recua, ofegante, tentando encontrar uma explicação. Mas então ele percebe. Antes que pudesse reagir, algo o puxou. Um vento gelado passou pelo seu pescoço e ele ouviu bem perto de seu ouvido. Você me chamou. Dr. Alan nunca mais foi visto. As câmeras de segurança mostram que ele entrou na sala naquela noite, mas nunca saiu. Você acredita que os mortos podem se recusar a descansar? E me diga nos comentários, você atenderia o chamado? Dias depois do desaparecimento de Alan, a polícia revisou as imagens de segurança. A maioria dos vídeos estava corrompida, exceto um trecho, um que ninguém conseguiu explicar.
A análise forense não identificou quem ou o que era aquilo. Mas um detalhe assustou ainda mais os investigadores. Meu nome é André e trabalho como legista há quase 10 anos. Sempre achei engraçado como as pessoas fantasiam o que acontece em um necrotério. Já ouvi de tudo: corpos que se movem, vozes na madrugada, até cadáveres abrindo os olhos. Bobagem. O corpo humano, depois da morte, ainda sofre espasmos, reflexos musculares e até a liberação de gases que podem fazer parecer que ele está falando. A ciência explica tudo. Pelo menos era o que eu pensava. Era uma noite comum no necrotério do hospital. Eu estava sozinho no turno da madrugada, como de costume. Um corpo recém-chegado estava sobre a mesa de aço. Homem, cerca de 40 anos, encontrado morto em um beco, sinais de estrangulamento. Algo nele me incomodava. Talvez a expressão congelada no rosto, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. Comecei a necropsia. O som do bisturi cortando a pele se misturava ao zumbido frio das lâmpadas fluorescentes. Afastei o couro cabeludo, cerrando o crânio com precisão. O cheiro metálico do sangue ainda fresco impregnava o ar. Tudo normal, até que a luz piscou. Uma queda de energia momentânea, nada fora do comum. Continuei o procedimento, abrindo o tórax para analisar os órgãos. Mas foi então que senti um leve toque no meu braço. Virei rapidamente. Nada. O necrotério estava vazio. Engoli em seco e tentei ignorar a sensação. Mas então veio o primeiro som. Um suspiro, baixo, rouco. Como se alguém estivesse tentando respirar com dificuldade. Olhei para o cadáver. Ele estava exatamente como antes. Mas o som veio dele. Me afastei, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas ar escapando dos pulmões. Isso acontece, certo? O corpo libera gases post-mortem. Mas então, os dedos da mão dele se mexeram. Dessa vez, recuei de verdade. Peguei a lanterna e iluminei o cadáver, forçando-me a ver melhor. Foi então que vi algo que me gelou até os ossos. Os olhos dele estavam abertos. Eu tinha certeza absoluta que eles estavam fechados antes. O que aconteceu a seguir é algo que nunca esquecerei. O corpo sentou-se na mesa, de maneira rígida, quase mecânica, como se algo estivesse levantando-o de dentro para fora. O pescoço pendeu para o lado, o maxilar estalou e a boca abriu lentamente. Ele está aqui. A voz não era minha, não era da sala, era dele. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas travaram. O cadáver se inclinou para mim como se estivesse tentando se levantar da mesa. A lâmpada acima piscava freneticamente, lançando sombras distorcidas nas paredes frias. Então a porta do necrotério bateu sozinha. O ar ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. O cheiro metálico de sangue agora estava misturado com algo podre, sufocante. Então ouvi passos, vários, mas eu estava sozinho. Os armários de aço começaram a vibrar, como se algo estivesse tentando sair de dentro deles. Os cadáveres dentro dos compartimentos batiam contra as portas, um de cada vez. Tum, tum, tum. Foi o suficiente para eu sair correndo. Corri para o corredor do hospital, mas quando olhei para trás, o necrotério estava normal. Tudo no lugar. Nenhum corpo fora da mesa, nenhuma porta aberta, nenhum som, mas algo estava diferente. Na parede, acima da mesa de autópsia, palavras foram arranhadas no metal. Ele veio me buscar. No dia seguinte, chequei as câmeras de segurança. Queria provas do que vi, mas os vídeos estavam corrompidos. Só uma única imagem permaneceu. Eu sozinho na sala. Nenhum corpo se mexendo, nenhuma porta batendo. Mas no reflexo da janela, havia alguém atrás de mim, e ele estava sorrindo. O que realmente aconteceu com o Dr. Alan seria apenas um caso de desaparecimento inexplicável, ou algo muito pior. O corpo desconhecido era apenas mais um cadáver sem identidade, ou havia algo macabro por trás dele. E o mais importante,
Os mortos realmente podem atender a um chamado? Deixe seu comentário contando o que você acha que aconteceu. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar essa história assustadora. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.